A Val Firtel é a região das florestas. Pelo menos metade de sua superfície é coberta por árvores. Esta zona é famosa por sua madeira, mas também por outro recurso natural, as rochas. A paisagem foi criada pelos vestígios de uma antiga cadeia montanhosa que, um dia, foi mais alta que os Alpes. Por centenas de milhões de anos, a rocha foi erodida, tingida de um tom vermelho alaranjado por diversos cursos d'água ricos em sulfeto ferroso. O clima da Val Firtel é árido e bem conhecido por suas mudanças climáticas repentinas. O vento da Boêmia, que sopra do noroeste, traz um frio repentino e, em elevadas altitudes, pode causar geadas mesmo nos meses de verão. O clima peculiar de Waldviertel poderia destruir a paisagem e desencadear elementos atmosféricos dos quais é impossível se abrigar. Normalmente o clima não é extremo, mantendo um charme único. O Vale de Wachau, porta meridional da região, tem clima ameno. A vegetação adianta 1 mês e meio em relação a Waldviertel. Enquanto as árvores de damasco no Vale de Wachau estão em plena floração, o único ornamento das árvores, a apenas 30 quilômetros mais ao norte, é a neve. Nesta paisagem que lembra muito os fiordes escandinavos, o inverno pode ser muito rigoroso e a primavera tarda a chegar. Embora ainda caiam flocos de neve, os ovos do cruzabico já eclodiram. Filhotes comem sementes de abeto que amadurecem na primavera apesar do frio e da neve. Então, chega o degelo. A vasta camada branca começa a derreter e a paisagem se liberta gradualmente da neve que durou por meses. Plantas que florescem cedo, como o açafrão selvagem, anunciam a nova estação. As cachoeiras de Lohne, perto de Rapportenstein, podem ser admiradas novamente. O rio Kamp, um dos principais cursos d'água de Waldviertel, assume diversas formas na primavera. Vilarejos nos vales ainda estão em letargia. Estas casas antigas são uma relíquia da vida simples do campo, mas os tempos modernos também chegaram, deixando apenas a memória das gerações passadas que levaram uma vida difícil e frugal. Alguns ofícios tradicionais sobreviveram até os nossos dias, como pentear e limpar a lã das ovelhas, um procedimento fundamental para a criação deste produto. Fiandeiras funcionam em poucas casas de campo nos meses de inverno.
A antiga técnica de fiar lã só pode ser vista em museus de artes manuais. Com a paisagem nevada, os dias de geada em alguns locais estão contados. Por 6 séculos, os artesãos de Waldviertel fundiram vidro a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, criando verdadeiras obras de arte. Hoje, aqui, restou apenas uma oficina onde este ofício ainda é praticado. Os raios de sol vencem a geada. Os últimos campos nevados nas encostas do norte desaparecem, revelando o solo após meses. Outros sinais de vida anunciam a chegada da primavera, como as galhadas caídas ao chão que são trucadas anualmente, e será preciso esperar o verão para que os cervos possam exibir novas. O rio Kamp percorre Waldviertel por 149 quilômetros. Em trechos, suas margens intactas ostentam flores, como as campainhas da primavera. As borboletas que sobreviveram ao inverno, como a Vanessa Io, e os besouros, dirigem-se ao pólen e ao néctar dos salgueiros, conhecidos como amentos. Nas margens do rio Thaya encontra-se o menor vilarejo da Áustria, que conta com 120 casas, mas apenas 83 residentes fixos. O castelo do século XII paira sobre o Parque Nacional do Vale do Thaya, fundado recentemente e inaugurado em 2000. Todas as criaturas do parque são protegidas, como as rãs alpinas, os primeiros anfíbios a depositar ovos na primavera, sendo a deposição em blocos típica das rãs italianas. Algumas semanas depois, é a vez dos sapos, cujos machos tentam abraçar as fêmeas com uma abordagem bastante agressiva e, uma vez avingadas, elas não são mais libertadas. Diferente de rãs, sapos põem ovos em fileiras. Quando o frio noturno cessa, o porco-espinho sai de seu refúgio invernal. E também os esquilos retomam suas atividades normais. O tritão alpino é o exemplar mais colorido de Waldviertel. Perto de Agstein, planeja-se uma reserva para estes anfíbios. Machos de 8 centímetros exibem plumagem azul na primavera, durante o acasalamento. A primavera, geralmente entre março e abril, chega ao Vale Firtel, apesar de às vezes tardar. A primavera traz grama e o nascimento de filhotes de javali. A ninhada pode chegar a 12 exemplares.
Os javalis fazem parte da fauna secular típica de Valfirtel. Porém, nem sempre são bem-vindos, pois danificam colheitas. Algumas fazendas ainda requerem preparo de ferramentas antes do trabalho nos campos. Fazendas eram autossuficientes, fazendo seus próprios tamancos de madeira por gerações. A agricultura foi e continua sendo a principal fonte econômica. Os campos foram cultivados por séculos. Florestas e campos dividem o espaço. Desde a Alta Idade Média, quase a metade das florestas de Valfirtel foi derrubada para criar terreno arável. Animais que há muito tempo habitam a floresta, como a raposa, não se intimidaram. Raposas compensam perdas com mais nascimentos. As florestas sombrias de Valfirtel e seus habitantes sempre inspiraram histórias lúgubres. De acordo com uma crença local, a víbora negra estaria em conluio com o diabo e por isso este animal sempre foi caçado. Atualmente, este raro réptil é uma espécie protegida e é preciso ter sorte para avistá-lo nas planícies onde continua a viver. Esta pirâmide de pedra perto de Gros-Gerons data da era pré-cristã. A paisagem com florestas e rochas sempre fascinou os locais. As rochas estranhas têm mais de 350 milhões de anos. São restos do antigo maciço da Boêmia, uma cadeia montanhosa. A erosão moldou os blocos rochosos de forma estranha. Quando a paisagem é coberta por uma névoa misteriosa, os vastos blocos rochosos parecem pedrinhas lançadas por gigantes. A caverna de Gudeunos é a prova de que esta paisagem atraiu seres humanos desde o início dos tempos. Esta caverna era habitada pelo homem de Neandertal, um caçador de mamutes, há cerca de 70 mil anos. Não há pinturas rupestres nas paredes, mas foram encontrados aqui numerosos vestígios de épocas diversas. Um achado particularmente valioso consiste no osso de uma águia, no qual está gravada a cabeça de uma rena. Outro achado muito importante é o instrumento musical mais antigo encontrado na Áustria, uma flauta de osso que data de 14 mil anos atrás. O eminente estudioso da pré-história Johann Craules também veio de Valfirtel, e no passado, ele foi um armeiro. Grauleg era um colecionador experiente e, em 1885, fez a descoberta mais importante de sua vida.
Em Schindergraben, perto de Eggenburg, ele encontrou o crânio fossilizado de um gavial, um tipo de crocodilo. Nenhum achado similar foi encontrado na Europa até hoje. O Museu de Crauwitz, em Eggenburg, documenta a vida aventurosa deste famoso estudioso. No início do século XX, a zona sul da Waldviertel, o Val do Wachau, foi palco de uma das descobertas arqueológicas mais sensacionais do mundo. Willendorf, região produtora de vinho, era um vilarejo charmoso e rural. Hoje, seu nome é mundialmente conhecido. O vilarejo ficou famoso em 1908. O Museu de História Natural escavou área habitada na Idade da Pedra. Em 7 de agosto de 1908, Joseph Sombati, chefe da coleção de antropologia do museu, encontrou um objeto no mínimo sensacional. A apenas 25 centímetros do solo, foi encontrada uma estatueta feminina de 11 centímetros de comprimento, criada 24 mil anos atrás, conhecida como a Vênus de Willendorf. Arqueólogos foram ao local de achado da estatueta. A Vênus de Willendorf está no Museu de História Natural de Viena. Vênus de Gaugenberg foi achada em 1988. Foi encontrada perto de Streising e, datando de 30 mil anos antes de Cristo, constitui a escultura em pedra mais antiga do mundo. Na Waldviertel, não é apenas a civilização humana que tem suas raízes em tempos imemoriais. Hábitats naturais surgiram no final da Era Glacial, 10 a 20 mil anos atrás. A água foi um fator importantíssimo aqui. Orquídeas do campo florescem nas margens da zona pantanosa. Pântanos de esfagnos são remanescentes da última era glacial. Nenhuma orquídea sobreviveria no centro dessas regiões. Só plantas resistentes, como o capim-algodão, se desenvolvem. Por milhares de anos, o musgo de turfa cresceu, camada após camada, em antigos bacios glaciais, armazenando umidade como uma esponja. A drósera necessita de mais nutrientes do que pode obter do solo do pântano, por isso se transformou em uma planta carnívora que captura suas vítimas com armadilhas pegajosas. Este pântano não obtém a umidade da água do solo, mas sim apenas das precipitações. As pessoas sempre estremeceram ao pensar nos pântanos e em sua fauna. O receio aumentava com as víboras. Há víboras pretas e marrons. Elas são serpentes venenosas, mas fogem dos seres humanos e mordem apenas se necessário. A víbora, da era glacial, caça ratos e répteis. O lagarto do pântano,
que pode crescer até 17 centímetros, é uma das presas da víbora, mas não é fácil de capturar. Este lagarto se alimenta de insetos. Com baixas temperaturas no habitat úmido, passou de ovíparo para vivíparo. Os grandes espelhos d'água nos pântanos são pequenos. Além dos insetos patinadores, criaturas bastante bizarras podem ser encontradas aqui, como a aranha pescadora. Seus pelos permitem correr na água sem afundar. Com patas de até 8 centímetros, é uma das maiores aranhas da Áustria. Predadora experiente, caça insetos e girinos. O veneno desta aranha paralisa a presa e é tão forte que age até mesmo em pequenos peixes. Os pântanos têm animais muito particulares. Entre os mais coloridos surgem as libélulas, como as damiselas azuis. Elas ficam perto da água frequentemente. As libélulas amam a luz do sol. Saem da água quando as papoulas florescem. A tradição do cultivo de papoulas na Waldviertel remonta ao ano de 1275. A variedade é a papoula cinzenta. Flores azuis do linho refletem o céu. A planta dá matéria para tecidos de linho. Desde o reinado de Maria Teresa, a batata, vinda da América e pertencente à família Solanum, tem sido um elemento característico da Waldviertel. A diversidade da paisagem é vibrante e está estritamente ligada ao desenvolvimento cultural da região. Mosteiros e abadias viveram em harmonia com a paisagem por séculos. O mosteiro mais setentrional da Áustria, o Stift-Geras, é cercado por lagos ecologicamente compatíveis. Aves aquáticas de todas as espécies são atraídas para cá, em parte porque são protegidas e em parte porque há menos inimigos naturais para seus filhotes do que nos lagos naturais. Poucos sabem que as cegonhas também nidificam no clima rigoroso da Waldviertel e até mesmo em circunstâncias sagradas. Das 18 casais que vivem na zona norte da Baixa Áustria, muitos se estabeleceram na abadia de Svettl.
Um ninho pode conter até 5 aves jovens, embora geralmente haja 3 filhotes. Para crescerem completamente, são necessários 90 dias. Nos rios da Waldviertel, onde vivem os peixes, ainda é possível encontrar o guarda-rios. É uma ave rara que mergulha na água para capturar os peixes. Obviamente, nem mesmo o guarda-rios é infalível. Casais se mudaram para as margens do rio Kemp. Os rios são limpos, com água marrom. Mas isso depende em parte do ácido úmico que provém das charnecas e, em parte, do sulfeto ferroso, erodido das rochas primordiais. O lagostim de água doce é considerado um animal em risco de extinção em todo o mundo. Mas na Waldviertel ele conseguiu sobreviver até hoje. A maior espécie de lagosta da Áustria desapareceu da maior parte do país desde 1870, quando a chamada peste das lagostas chegou à Áustria pela Itália, mas o rio Kamp parece ter resistido até hoje. Fêmeas carregam filhotes pequenos na parte inferior do abdômen. As larvas deixam a mãe após uma semana para começarem uma vida independente. Nuvens densas na Waldviertel sinalizam tempestade. As temperaturas caem bruscamente. O tempo pode mudar drasticamente em poucas horas. A chuva pode fazer com que riachos e torrentes transbordem. Pequenos riachos podem se transformar em torrentes impetuosas, como a erupção de um vulcão após anos de inatividade. As águas cheias desafiam a tecnologia do século XXI, colocando em dificuldade a chamada civilização moderna. Desastres naturais deixam marcas. O tempo cura feridas. O curso das estações avança inexoravelmente. E quando as cápsulas das papoulas estão suficientemente secas, devem ser colhidas.
Ajudar é uma das antigas tradições aqui, na Waldviertel. A própria terra e o ofício de agricultor são transmitidos de geração em geração. Alguns dos equipamentos utilizados são muito tradicionais, como a máquina de madeira para a moldagem de papoulas. O outono sopra no Vale do Campo, onde há 5.500 hectares de vinhas. Um cavalo arando campos é sinal de belos tempos passados. Mas nenhum daqueles que realizaram este trabalho árduo usaria essa expressão, preferindo chamá-los de dias cansativos. Hoje, é raro ver a colheita de batatas à mão e cavalos arando a terra, pois o tempo não parou na Waldviertel, apesar de alguns dizerem o contrário. Dezenas de milhares de toneladas de batatas são colhidas a cada ano utilizando maquinário agrícola moderno. Os raios quentes do sol de outono parecem determinados a elevar as temperaturas novamente. Mas quando a fruta cai das árvores, os belos dias estão prestes a terminar. O suco doce atrai borboletas de outono, como a Vanessa atalanta, mas também marimbondos. Até os ouriços se alimentam de frutas antes de hibernar e, nas tradições populares, são chamados de catadores de frutas por prenderem os frutos em seus espinhos. Os esquilos não hibernam, mas precisam se preparar para os rigorosos meses de inverno, acumulando reservas de alimento das quais se nutrirão durante a estação fria. Na zona mais exposta da Waldviertel, a temperatura pode cair muito abaixo de zero em poucas horas, e a geada consegue cobrir toda a paisagem, fazendo-a aparecer, à noite, sob um encantamento. Névoa e geada anunciam o inverno que chega de uma vez. As cores do verão permanecem uma lembrança distante, e em breve os animais famintos lutarão pelos últimos frutos. Estes cachos não foram colhidos pelo viticultor, mas sim deixados propositalmente no frio e na geada antes de serem transformados em vinho gelado, uma bela especialidade da região do Vale do Campo. Cachos ficam ao ar livre a menos 7 graus Celsius, prensados com grãos congelados. Isso significa que a produção de vinho gelado é muito reduzida.
Com lagos congelados, a vida subaquática desacelera. Quando a temperatura da água diminui, peixes, como a carpa, movem-se muito lentamente e conseguem sobreviver graças à sua reserva de gordura. Na Waldviertel, a tradição da criação de peixes está estritamente ligada a abadias e mosteiros. Além da agricultura, a piscicultura é grande sustento. Aqui, a tradição da pesca remonta ao século XIII. Testemunhos históricos documentam essa prática e um florescente comércio de peixes. Criar carpas em grande número exige lagoas bastante grandes, a maioria das quais precisa ser criada artificialmente, e ainda hoje existem cerca de 1.300 delas. Muitos lagos são lagos do céu, pois só recebem chuva. No outono, a maioria deles está seca. Quando o nível da água baixa consideravelmente, as carpas se reúnem e podem ser facilmente capturadas com redes. Prestem atenção, elas estão indo para aquele lado. Vamos empurrá-las todas para cá. Homens batem na água com bastões para direcionar peixes às redes. Essa técnica tradicional evoluiu ao longo dos séculos e é praticada até hoje. Quando as redes são recolhidas, as carpas são separadas por espécie. Trabalho desagradável em temperaturas baixas. Peixes são colocados em recipientes especiais antes de ir para a Áustria, garantindo carpas para a ceia de Natal. Quando o ano chega ao fim, o gelo cobre todo o território. A temperatura mais baixa já registrada aqui foi de 36 graus Celsius abaixo de zero e ela foi anotada na abadia de Sveto. Os rios Kamp e Taia começam a congelar e as primeiras aves aquáticas, como o pato real, começam a se reunir. Enquanto houver áreas onde a água não está congelada, os patos reais não terão nenhum problema e se adaptarão perfeitamente à estação fria. Temperaturas abaixo de zero causam bancos de gelo, dificultando a busca por alimento de aves aquáticas. Geralmente, a vida se torna mais complicada ao longo das margens de rios e lagos, pois o restante da superfície também começa a congelar, tornando o ambiente inabitável até mesmo para as aves mais fortes, como o pato real.
Entre os muitos animais que precisam enfrentar o rigoroso inverno do Vale Firtel estão também os cervos, cujo pelo, geralmente de um marrom avermelhado, assume uma pálida tonalidade invernal. Durante os meses de inverno, os animais se reúnem em bandos para caçar alimento juntos e, além disso, dessa forma, têm mais chances de se defender de predadores. No inverno, a marta caça nas horas de sol. Coruja pigmeia come ratos. Os ratos do campo e da floresta precisam se defender de inúmeros predadores capazes de perceber o menor movimento ou ruído. Mangiare, ser comido. Essa é a regra que domina a flora e a fauna no inverno de Waldviertel. A fome e o frio aguçam a inteligência. Galeirão come carpa congelada achada no lago. As aves de rapina se alimentam de peixes, uma refeição pela qual vale a pena lutar. A águia marinha, um dos raros visitantes das paisagens intocadas da região de Waldviertel, é um feroz predador que voa até aqui da República Tcheca em busca de peixes. Outros animais, como o javali, parecem enfrentar o frio, a neve e o gelo sem muitas dificuldades. No inverno, javalis se juntam em bandos e buscam comida em florestas e campos. Por serem onívoros, eles acham comida mesmo no inverno. As fêmeas tornam-se férteis já em novembro, e os machos começam a lutar com outros exemplares para conquistar uma bela companheira. A estação de acasalamento está prestes a começar. A beleza austera da paisagem de Waldviertel se reapropria lentamente daqueles lugares outrora ocupados pelo homem, como as casas abandonadas. Esta construção tem história particular. Há vários anos, o pintor de renome internacional Friedrich Reich Untertwasser viveu aqui. Por vários séculos, lugares intocados e assentamentos humanos conviveram pacificamente. No fundo, há um espaço infinito para ambos. A terra cultivada no verão, no inverno, volta para as mãos da natureza e dos animais, como a perdiz. As perdizes se camuflam perfeitamente, embora sua cor as ajude apenas em um determinado tipo de vegetação. No inverno, elas correm grande risco. Sua plumagem marrom é facilmente detetada no branco da neve, tornando-as presas fáceis. O falcão é um hábil predador de aves, e as perdizes estão entre suas vítimas preferidas. A incrível visão do falcão pode localizar animais perfeitamente camuflados sem problema algum, quanto mais as perdizes na neve.
Estas imagens podem parecer cruentas. São antigas quanto a vida, repetem-se diariamente na paisagem invernal de Waldviertel. O falcão come sua presa velozmente. As aldeias distantes parecem ter entrado em letargia. Nesses momentos, um bom fogo é valorizado. Assim como as gerações anteriores, o ferreiro da aldeia inicia alguns trabalhos que levará adiante por vários meses. Enquanto ele continua a trabalhar dentro de sua habitação, o encanto invernal se espalha pelo rústico cenário exterior.